Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitória. Boa noite, Renato. Boa noite, Hortência. Boa noite, Davi. Marta, Márcia. Boa noite a todos. Boa noite, Vitória. Maria Paula, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao perfil do Instagram do Servo de Deus Guido Scheffer. Hoje vai ser uma noite muito bacana. Boa noite, Neuza. Nós vamos conversar mais uma vez. Teremos uma live muito especial, né? Como toda sexta-feira, com o nosso querido Padre Jorjão. Vamos conversar sobre um tema muito especial que vocês já devem ter visto no nosso feed publicado, Nossa Senhora do Carmo. Muita gente chama de Nossa Senhora do Carmelo, do Monte Carmelo. Nós vamos entender por quê, vamos conhecer um pouquinho da história de Nossa Senhora do Carmo, um pouquinho da devoção, por que o uso do escapulário. O escapulário aqui que na frente sempre tem Nossa Senhora do Carmo e atrás Jesus. Como usar, por que usar. Então hoje a gente vai bater um papo bem interessante com o Padre Jorjão. Como sempre, as lives com o Padre Jorjão são de muito conhecimento, é uma aula. Então a gente já está esperando o Padre Jorjão entrar, o pessoal chegar, sexta-feira. Queria lembrar a todos vocês que dia 22 de julho, quarta-feira que vem, nós temos a missa presencial, a volta, o retorno das missas presenciais pelo processo de beatificação do Guido, na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, quarta-feira, dia 22, às 10 horas. No final da live a gente fala mais um pouquinho. Boa noite, Maria Celina, Carla, Tânia. Sejam muito bem-vindas, Cristina. Pessoal, vão avisando os amigos aqui. Tá vendo do lado aqui dos comentários? Tem um aviãozinho, uma setinha. Você manda para os seus amigos que a gente está ao vivo, ó. E aí a gente começa a chamar todo mundo para assistir a live com a gente. Vamos chamar todo mundo para assistir a live do Padre Jorjão, para assistir conosco. Vamos lá assistindo, chamando, para que a gente possa ter bastante gente assistindo conosco a live do Jorjão. Oi, Celina. Hein, gente? Vamos lá. Clica aqui nesse aviãozinho do lado desse ponto de interrogação. Aí você consegue selecionar para quem que você vai mandar o link da live. A live já está rolando e aí você manda para as pessoas. Oi, Fabiana. Oi, Antônio. Ivone, boa noite. Maria de Fátima. Também fico feliz, Celina. Ana Márcia. Padre Jorjão já vai entrar. A gente vai conversar hoje, como eu falei, sobre Nossa Senhora do Carmo. Já estou aqui com o meu escapulário, olha, desde ontem. Esse é o escapulário original, né? O escapulário de pano. Existem outros, esse aqui é um escapulário que eu trouxe lá do Monte Carmelo. Ele é de aço inox, mas o original mesmo é esse de pano. E o Padre Jorjão vai conversar com a gente, vai explicar um pouquinho sobre essa devoção tão bonita. Oi, Valéria, boa noite. Tão bonita de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora que é uma só, mas que nós vamos entender por que essa devoção, por que esse nome, né, o surgimento da Ordem dos Carmelitas. Então tem muita coisa boa para o Padre Jorjão falar para a gente. A Vitória também tem, né? Valéria, chama o pessoal aqui, Vitória, para assistir a live conosco. Clica nesse aviãozinho que tem do lado do ponto de interrogação e manda o link. Vai aparecer o nome de todos os seus contatos. Começa a mandar para um monte de gente para chamar o pessoal para a live, tá bom? Boa noite, Valéria. Estou só esperando o Padre Jorjão entrar. Quero lembrar também que a gente postou, oi Ana Flávia, a gente postou essa semana sobre o relançamento, né, a nova edição do livro do Dom Justino, Guido Scheffer, Apóstolo da Palavra e da Paz, que você pode mandar um inbox aqui no Instagram ou no Facebook, e a equipe da Associação Guido Scheffer pode mandar para você pelo correio esse livro, que é muito bonito, foi escrito pelo Dom Justino, com base em todos os escritos do Guido, todas as meditações do Guido. Ele é uma biografia contando bem o lado espiritual do Guido. É um pouco diferente do Anjo Surfista, que é uma biografia mais histórica, né, da vida do Guido, que foi escrita por um jornalista, Manuel Aroca. E esse aqui foi escrito pelo Dom Justino, do Mosteiro de São Bento, é um monge. Então tem um outro enfoque
sobre a vida do Guido. Ah, Maria Paula, já estou com o meu aqui, recebeu hoje. Que bom, Maria Paula, que bom. Então, vocês podem também, gente, quem quiser, o livro, qualquer um dos livros, esse aqui do Apóstolo da Palavra da Paz, O Anjo Surfista, a novena, tá? Vocês podem pedir aqui, chamar o pessoal da associação inbox, através de mensagem de direct e inbox no Instagram. Oi, Ângela. Inbox no Facebook ou direct aqui no Instagram, e a equipe da Associação Guido Scheffer vai falar com você, e você pode receber o seu livro através do correio, ou se você for do Rio de Janeiro, puder ir lá no Memorial Guido Scheffer, conhecer o memorial e pegar o seu livro e comprar o seu livro lá. Lá também tem também um terço do Guido. É um memorial, para quem não conhece, ele é um local onde tem vários pertences do Guido. E você pode ter uma capelinha muito bonita, fica dentro da Santa Casa de Misericórdia, no centro do Rio de Janeiro, na rua Santa Luzia. É um local muito, muito bonito, de muita paz. Tem lá a roupa que o Guido foi sepultado e que quando ele foi exumado a roupa estava intacta. Tem os livros do Guido, tem a pasta dele de médico, tem uma capela para a gente fazer oração, tem os livros para você que quer comprar, os santinhos. Então, tem tudo lá. Padre Jorjão chegou, vou chamar o Padre Jorjão aqui para conversar com a gente sobre Nossa Senhora do Carmo. Vamos lá? Deixa eu chamar o Jorjão. Boa noite, Padre Jorjão. Só chamar aqui, gente. Peraí. Às vezes não funciona isso aqui direito, hein, gente? Peraí. Agora sim. O Jorjão tá chegando. A Mari está dizendo, ir ao memorial é uma emoção enorme, é muito lindo, né? Quem puder ir, não deixa de não. Oi, Débora. Oi, Jorjão. Oi, tudo bom, filha? Que saudade. Que bom estar com você, filha. Tudo bem com vocês? Ah, eu vou à missa toda hora, mas eu não posso chegar perto de você. Eu acho que aqui na tela é quando eu chego mais pertinho, assim, ó. É verdade, é verdade. A gente tem que ficar longe um do outro. Porque eu estou obedecendo a ordem do meu médico, né? Eu sei, obedeça, obedeça. Que se não obedecer, a gente puxa o seu pé também. É verdade, é verdade. A gente Tudo obedece. bem? Quem obedece não erra, não é isso? Exatamente, já dizia minha avó. É É verdade. isso aí. Sua bênção, padre. Deus abençoe, filhos queridos. Tudo bem com vocês? Graças ao bom Deus. E você? Tudo bem, graças a Estamos Deus. hoje reunidos com muita alegria para falar de uma devoção à Nossa Senhora que é muito querida, muito conhecida, que ontem foi comemorada, né, no mundo todo, que é Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo, né? Do Monte Carmelo, isso mesmo. E aí a gente queria hoje, eu vou até pedir a licença de falar com você, que eu, ano passado, fui, através de nossa peregrinação à Terra Santa, ao Monte Carmelo, fui conhecer o Monte Carmelo, foi uma das emoções... Bonito, né? É lindíssimo. A única coisa ruim, pena que foi um domingo, e aí a lojinha estava fechada, mas a gente perturbou tanto o homenzinho, tanto, que ele pegou uma sacola cheia de escapulário e falou, toma aqui, vocês que cuidem de vender. Eu falei, deixa com a gente. O padre Frederico ficou doido, a gente conseguiu. Aí a gente, olha só, eu trouxe esse escapulário aqui, Jorjão, olha, esse de aço inox de lá, ó. Olha só. E trouxe... Que bonito. Esse é bonito, né? Eu deixo aqui fechadinho porque se o meu outro arrebentar, eu tenho esse. E o escapulário, que é o original, ó, de feltro, que você vai contar pra gente tudo sobre a história do profeta Elias, o surgimento da Ordem dos Carmelitas. Ah, igual mesmo! Esse foi eu que te dei? Ou foi a Ana Maria? Eu trouxe Terra Santa, esse. Ah, então, é o mesmo. Você me deu, então? Porque eu fui lá há muitos anos. Eu sei. Eu acho que a Ana Maria trouxe para você. Então, você que me deu, então. Porque eu fui eu, foi a Ana Maria. Quando eu fui lá, a Ana Maria me deu um tourinho para a paróquia. É isso aí. Eu que fui comprar com ela lá em Jerusalém, quase os caras querendo barganhar o preço, a gente quase doida lá, correndo de uma loja para outra, eles vão atrás da gente, né, Jorjão? Os árabes, você não compra, ele vai atrás de você até a outra loja para ver quanto você vai pagar.
eu pedi para ela que se ela encontrasse um pintor pequeno, pois, quando tivesse o lucernário, colocasse, não aquele que colocasse em cima do altar, para Isso. colocar em cima do altar, como tem em Lourdes, né? Eu pedi para Uhum. ela, e ela trouxe aquele Toríbulo. É, Trouxe para a igreja, eu pedi para ela. Esse isso. escapulário, então, eu não usei, guardei. Então, deve ser igual o seu É, o mesmo, saquinho é o mesmo, ó. O meu tá né? aqui no saquinho, ó. Tá Foi eu aqui. que te dei. Então foi você que me deu, então. Tá vendo? Eu Eu te lembro que trouxe. quando eu fui à Terra Santa, o que Uhum. aconteceu? Eu perdi o meu escapulário, o meu passaporte. E o grupo, eu fui no grupo, o Gudemarré, naquele ano, né? E nós Uhum. fomos depois para o Egito. Eu era o grupo, era o capelão da peregrinação, como o padre Federico foi com vocês. Sim. E depois não encontrei mais meu passaporte. É E porque eu você não fiquei, estava comigo. Se tivesse comigo, eu pego seu passaporte no primeiro dia e só devolvo no aeroporto. fiquei preso, não pude ir ao Egito, fiquei preso lá e não conhecia as pirâmides do Egito. Enfim. Ai, Aí Jorge. depois foi encontrado no Carmelo. Eu acho que era um fim de semana, era um sábado, coisa parecida, e eu não pude ir. Aí depois ligaram para lá e encontraram lá no Carmelo. É, tá vendo? E eu trouxe eu trouxe umas medalhinhas, Uhum. porque sabe que padre não tem muito entusiasmo, né? Trouxe umas medalhinhas para dar para o coral. Eu tenho algumas ainda, Olha. para o pessoal do coral, e tem algumas ainda que sobraram. Então, são uma espécie de. Depois que a pessoa usa a primeira vez o escapulário, Uhum. ela pode usar uma medalha. Então, essa medalha aqui é uma medalha escapulário. Ela tem de um lado Nossa Senhora do Carmo e do Uhum. outro o coração de Jesus. Olha que bonito. Essa eu não tinha, não. Por isso que eu te falei, a loja estava fechada. O mocinho ficou nervoso com a gente, que a gente queria comprar os escapulários, mas a gente não podia, não tinha muita coisa. Então, porque toda vez que eu vou uma peregrinação assim em viagem, então eu sempre trago alguma coisa para o coral. É, Então, isso todo aí. mundo do coral ganhou alguma coisa. Que legal. Até prometi para uma amiga minha semana que daria um para ela, panelzinha. Está aqui. Aham. Então uma Nossa Senhora do Carmo e um coração de Jesus. Né? Jorjão, sabe quem entrou aqui? Vamos mandar um abraço para o nosso amigo Patolino, que está hospitalizado assistindo a gente, Patolino. Um beijo para Pois é, você, Fernando. muito carinho por ele. É, Sabe o carinho que Fernando, todos nós temos por ele, né? com certeza. Jorjão, vamos falar sobre Nossa Senhora do Carmo. Como é que surgiu essa devoção, a história do profeta Elias? O Monte Carmelo fica em Israel, numa cidade, num local chamado Haifa, né? Haifa, que é uma cidade muito Isso, bonita. Em frente isso. tem aquela Os religião, jardins, né? em frente àquela religião conhecida, aquela religião que eles têm uns jardins também bonitos. Os jardins de Haifa. De Tem Haifa. uma, tem uma, eu vou lembrar o nome da Barral, não é isso? A religião Barral, que tem um jardim Barral, muito isso. bonito. Como surge, Isso. então, essa devoção? 9 séculos antes de Nossa Senhora nascer, o profeta Elias. Quem foi o profeta Elias? Nos reinados do rei de Israel, o rei Acabe, que viveu no ano 869 até 850 a.C., e o rei Acosias, surgiu na história de Israel um profeta muito importante, Elias. O seu nome significa Javé é Deus, o Senhor é Deus, Eliá. A vida de Elias está descrita no livro dos reis. É uma vida extremamente ativa. É um homem, um profeta extremamente ativo, pregando a palavra do Senhor, restaurando o verdadeiro culto, corrigindo os abusos do rei Acabe e de sua esposa Jezabel. Terrível, lembra? Não é terrível? Uhum, uhum. Neste dia, Elias purificou o culto de Israel e aqueles falsos profetas de Baal. Então ele diz: tragam aqui, vocês vão provar que é o Deus verdadeiro. Então tragam aqui madeiras e vamos queimar essa madeira. Que vê quem é o Deus verdadeiro. Então veio centenas, 600 e tantos profetas para mostrar quem é o Deus verdadeiro, se era Baal ou se era o Senhor. Era o Então, desafio de Elias, né? Foi um desafio. Elias desafiou. vários centenas de profetas de Baal e Elias. Então ele mandou cortar árvores, gravetos,
que viessem, mandassem vir fogo do céu. Tem aquela música, Elias orou, Elias, e o fogo desceu. Sim, Lembra aquela música? lembro. Então eles rezaram o dia inteiro, mandaram vir fogo do céu, se flagelaram, gritaram, deram cambalhote, plantaram bandeira e o fogo não desceu. Então grita mais forte, não devemos estar escutando vocês. Parece até alguns, deixa pra lá. Pula. Desce, grita, grita. Sabe por que grita tanto nas igrejas? Sei. Não aconteceu nada e o fogo não desceu. Então Elias mandou cavar um fosso bem grande, mandou cortar madeira verde da floresta, e mandou mergulhar aquela madeira verde, encharcar de água, mais água, de tal sorte que toda aquela madeira estava inundada na água, e rogou ao Senhor, Senhor meu Deus, Senhor Javé, que provai que não há outro Deus senão vós, e pediu que descesse fogo do céu. E aconteceu que desceu um raio do céu, que enxugou toda aquela água e reduziu toda aquela madeira a cinza. E o fogo desceu do céu. Depois disso, ele provou que não existe outro Deus senão o Senhor. E mostrou a Jezebel e ao rei Acais que, de fato, esse tal Baal, que era o Deus que eles adoravam, o Deus falso, não existia. No entanto, os profetas de Baal e os adoradores do falso Deus arquitetaram uma forte perseguição contra Elias por causa da condenação da falsa religião. Para escapar dessa perseguição, Elias fugiu para o deserto. Ele ficou tão decepcionado, queria morrer, fica embaixo de uma árvore, Deus manda um anjo dizer, levanta-te e come, o caminho é longo. Lembra disso? Uhum. A irmã Miriam tem uma música linda. Levanta-te e come, que o caminho é longo, caminho longo. A música linda, que é a missa de Santo Elias, profeta Elias. Uhum. E ele experimenta uma forte crise de fé. Nessa crise, o Senhor consola e, respondendo à sua oração, dá-lhe forças para regressar ao seu povo e convencê-lo a deixar de vez para sempre o povo, o falso culto de Baal. O lema de Elias era consumir-se de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. Do exército celeste, né? A gente canta na missa, Santo, 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 Senhor, Deus dos exércitos. Como a tradução, o povo não entende bem o que é dos exércitos, a gente canta Deus do universo. Do universo. Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth. É Deus dos exércitos. Mas como o povo, na tradução da missa português para o latim, não entendeu que exército é esse, e para explicar isso é muito difícil, Deus do universo, mas Deus dos exércitos celestes, dos anjos. E aconteceu então que Elias vai então para o monte, vai querer escutar Deus. Veio um terremoto, Deus não estava. Veio uma tempestade, Deus não estava. Veio um vendaval, Deus não estava. Veio uma brisa, ele encontrou Deus. Havia uma forte seca, não havia comida. Então Elias viu uma nuvenzinha. E lá ele vê a presença de Deus. Essa nuvem chega sobre aquele monte chamado Carmelo. E dessa nuvem, então, vem uma chuva que rega os campos da cidade, no Monte Carmelo. E aquela nuvem faz com que venha uma tempestade que fecunda toda a terra e alimenta o povo. Aquela nuvem é a imagem de Maria. Elias, então, constrói ali uma gruta na qual ele e depois vários profetas vão morar. Então, ali começa então uma devoção que será depois continuada por aqueles que vão seguir, ter Elias como patrono. Os primeiros carmelitas vão seguir aqueles profetas de Elias, que vão ter Elias como patrono. Sempre vão morar ali. Já Suetônio, Tácito, que são historiadores dos romanos, fala que o próprio imperador Crescêncio ia procurar, ia pedir conselhos a profetas que viviam naquela região. Há dúvida entre historiadores se aqueles profetas eram pagãos ou se já eram seguidores do profeta Elias. Mas eles foram muito perseguidos, não é, Jorjão? Sim,
Mas no tempo dos romanos já havia profetas que lá habitavam, que Uhum. tinham sido seguidores de Elias. Se eles eram cristãos ou se eles eram pagãos, há dúvidas, porque sempre existiu ali uma comunidade de profetas. E veja Tácito, que é um historiador famoso, e Suetônio, também, dois historiadores, dizem que os imperadores romanos consultavam os oráculos do Monte Carmelo para suas empreitadas, para suas empreitas. O Monte Carmelo é tido como lugar santo, e Carmelo quer dizer jardim de Deus. Então, Olha, eu não desde sabia. Carmelo, Jardim de Deus? jardim de Deus. Então, desde a antiguidade, aquele lugar foi habitado por profetas. E já no tempo de Jesus Cristo, logo após Pentecostes, os imperadores romanos, nós temos Suetônio, nós temos Tarso, imperadores, historiadores que, inclusive, Tarso fala de Jesus Cristo. Falam que esses pagãos iam consultar, então, oráculos, profetas no Monte Carmelo. Ou seja, aquela montanha foi sempre habitada, talvez, por seguidores de Elias. Nós temos já no século XII, profetas que habitam aquela região do Monte Carmelo. Ou seja, que habitam aquela região. Os primeiros carmelitas, enfim, do século XII, da nossa era, mais de 2000 anos depois do profeta Elias, decidiram formar uma comunidade no Monte Carmelo. O Monte Carmelo é conhecido pela sua beleza. E Carmelo, como falei, significa jardim. Os primeiros monges eram cruzados, que, cansados da violência e da injustiça daquelas guerras para conquistar a Terra Santa, daquela, como havia a conquista da Terra Santa, eles se dedicaram a morar naquela região. Naquela região. Ali se refugiaram sedentos de uma vida mais autenticamente cristã e evangélica. Atraídos ao Monte Carmelo pela fama e tradição de Elias, fundaram uma capela e em torno dela construíram suas celas. Eram eremitas, por volta do ano 1155. Estes eremitas dedicaram-se a uma vida de penitência e reparação pelos abusos dos cruzados. Exercitavam-se na prática da oração e da união com Deus, entregando-se a trabalhos manuais. E escolheram Santo Elias como pai espiritual e exemplo da vida monástica, da oração e testemunho profético no meio de um mundo dominado pelas injustiças. Dedicando a capelinha à Virgem Maria e, sob a sua proteção, consagraram sua imitação das virtudes de Nossa Senhora. Chamaram Maria Senhora do lugar, a dona do lugar, a dômina, a senhora do lugar, segundo os costumes feudais. E renderam-lhe serviço de lealdade, como a suzerana, a dona, esperando a sua proteção e ajuda. Assim começou a vida de doação e dedicação dos primeiros carmelitas, que moravam no Monte Carmelo. Sim. Homens simples, irmãos sem muita instrução, e os peregrinos e os cruzados que os visitavam começaram a chamar-lhes de irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Receberam esse nome por causa da capela dedicada a Maria, figura central na vida daqueles monges que levavam uma vida contemplativa ao serviço do Senhor, a exemplo do profeta Elias, que lá havia morado. Mais ou menos no ano 1209, os irmãos decidiram formalizar a sua vida, pedindo uma rega ao bispo de Jerusalém, o patriarca de Jerusalém, homem piedoso e conhecido por sua sabedoria e prudência, Alberto, Santo Alberto. Levando em consideração as tradições desse grupo de monges, Santo Alberto escreveu uma regra muito simples, que os carmelitas observam até hoje. Tempos depois, já na Europa, apresentaram essa regra ao Papa Honório III, o mesmo que aprovou a regra de São Francisco, o Papa Honório III. Uhum. A vida é impressionante, os santos se encontram, né? Que concedeu aprovação oficial à regra, a chamada Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. É esse o título oficial da Ordem dos Carmelitas. Uhum. Com essa aprovação, os irmãos viveram a sua vida de oração e trabalho com o ideal de se unir continuamente ao Senhor, dia e noite, vivendo unidos a Deus e na sua presença, a exemplo de Elias, o seu pai espiritual, e de Maria, sua mãe protetora do Carmelo.
A sua tranquilidade, no entanto, no Monte Carmelo, foi interrompida pela segunda invasão dos muçulmanos, por volta de 1235. Os mouros retomaram a Terra Santa, movendo feroz perseguição aos cristãos. Depois, a Revolução Francesa vai dizer, não, eles eram muito bons, os cristãos os perseguindo. Sabe que a Revolução Francesa mudou toda a história, reescreveu a história. Os Sim, enciclopedistas chamaram a igreja de perseguidora da humanidade. Eles diziam, nós somos iluministas e a igreja são as trevas. A Idade Média é das trevas, que nós somos a luz. Sabe que toda a história da humanidade foi recontada a partir da visão da Revolução Francesa. A igreja passou a ser o bandido e os outros são os mocinhos. Tem que ter muito cuidado com a história que foi contada, sim. tanto a partir da Revolução Francesa, E de quanto quem a conta a partir... história, né? Tomar cuidado de quem conta a história e de como conta a história, porque toda história tem dois lados, né? Exatamente. Então, você vê, tanto a Revolução Francesa como a Revolução Marxista, eles contam a história. A gente vê hoje no Brasil, você vê, a história é recontada a partir de uma dialética materialista, Sim. que é tudo a partir do bandido, do bem e do mal, da divisão de classe, de ódio. A gente vê a divisão hoje em dia de bons e más, de classes, de raças. É impressionante. Quer dividir, divide et impera. É o lema de Júlio César. É divisão, criar divisão entre as pessoas para poder vencer. Essa é a tática que já os iluministas fizeram. De tal forma que Saladino era muito bom, eram injustos, os islâmicos eram muito bons, e os cristãos eram os malvados. Como é que o islamismo cresceu de um modo tão contundente na Europa em pouco tempo? A gente vê hoje o que o Estado Islâmico faz com os cristãos. Do Oriente Médio, com Boko Haram, é impressionante. Os carmelitas tiveram que fugir naquela época. Eles abandonaram, né, o Monte Carmelo, eles tiveram Fizeram, que fugir, mas aí eles também difundiram mais a ordem deles Deus pela Europa sabe, toda, né? como nem bom, tudo com correntes que mandou os mouros e tomaram a Exatamente. Santa, movendo feroz perseguição aos cristãos. Então, os carmelitas dividiram-se em grupos. Os que permaneceram no Monte Carmelo e que foram massacrados, Sim. tendo incendiado o mosteiro, e outro grupo que se refugiou na Sicília, sul da Itália, em Creta, Creta, que fica ali perto da Grécia, né? Sim. Na Itália e finalmente na Inglaterra, em Aylesford, Inglaterra. Lá onde onde nasceu um grande homem que vale a pena falar, Simon Stock. Simon Stock nasceu na Inglaterra, no condado de Kent, em 1165. Nasce pouco depois da perseguição. Aos 12 anos de idade, desejou uma vida consagrada, mas seus pais não permitiram. Apesar dessa oposição, partiu para a solidão. Mais tarde, abandonou a solidão e, completando os estudos, foi ordenado padre carmelita. Em 1245, 10 anos depois da expulsão, ele tornou-se superior geral da ordem. Olha só, como é que Deus é maravilhoso, né? E aí a gente vai ver depois lá na frente que a tradição diz o quê? Que Nossa Senhora aparece para ele que ela teria entregue o escapulário para Simão Stock. Pois é, mas vamos continuar um pouco mais devagar, senão a gente vai comer as coisas, melhor para as viradas, né? Então, na Inglaterra, os monges, vindos do Monte Carmelo, fundam o mosteiro de Aylesford, onde procuram imitar a vida que levava no Monte Carmelo. Aylesford é um lugar de beleza natural próprio para a prática da oração e a vida de reflexão e meditação. É ali que começa uma nova etapa na vida dos carmelitas. Deus é muito bom. Na Inglaterra, na Ilha Britânica, eles foram aceitos por outros religiosos membros da igreja. Como vinham da Palestina, com tradições e costumes diferentes dos ingleses, aos poucos não foram vistos com bons olhos pelos ocidentais, que diziam, já há muitas ordens na Inglaterra, aos monges, sabe que a Inglaterra é a terra dos monges, né? Os beneditinos, que fundaram com Santo Agostinho da Cantuária, Canterbury, enfim. E não viam utilidade mais uma e tão diferente. Tornou-se assim uma situação quase desesperadora
pois corriam outra vez o risco de serem extintos como ordem. O que os carmelitas queriam não era tirar lugar de ninguém, de uma ordem, mas somente continuar sua vida de oração e trabalho, como levavam no Monte Carmelo. Havia que lutar de novo pela sobrevivência. Muito bonita a história da igreja, né? Assim, imitando o exemplo dos primeiros carmelitas, o agora prior, Simon Stock, recorreu à oração. São Simão Stock era considerado por todos um homem de intensa oração, de entrega total e grande devoção e amor com Nossa Senhora, Mãe do Carmelo. Na noite de 16 de julho de 1251, mergulhado em oração, pediu a Nossa Senhora o privilégio feudal, ou seja, que Nossa Senhora fosse a protetora da ordem, a suzerana da ordem, que fossem os vassalos, eles, de Nossa Senhora, para que vassalos, nos tempos de perseguição e dificuldade, contassem com a proteção de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Pedindo que ajudasse os irmãos, porque estes se tinham mantido sempre fiéis ao seu serviço e agora necessitavam de sua ajuda. Neste momento rezou com tanta força a oração que até hoje os carmelitas cantam solenemente, que é a antífona Flores Carmeli, flor do Carmelo, vide florescente, videira florescente, esplendor do céu, Deco Carmeli, em latim, mas bonito eu falando em português. Virgem, fala em latim. Singular, doce mãe, mas sempre virgem. Aos teus filhos, dá teus favores, ó Estela Maris, ó Estrela do Mar. E nesse momento, Nossa Senhora se lhe aparece. 16 de julho de 1251. Nesse dia, Nossa Senhora, enquanto rezava, Nossa Senhora lhe apareceu entregando-lhe um presente. Um escapulário que tinha nas mãos, dizendo-lhe: recebe, meu filho muito amado, este escapulário que vai ser de tua ordem, sinal do meu amor e privilégio para ti e para todos os carmelitas. Que com ele, quem com ele morrer não se perderá. Isso. Não se perderá. Não se perderá. Eu ficarei contigo. Isso aqui é um sinal da minha aliança e salvação nos perigos. Aliança de paz e de amor eterno. Depois disso, São Simão de Stock chamou todos os frades e explicou-lhes o que havia acontecido. Então, eles acrescentaram o escapulário ao hábito, pois até então era uma peça só para proteger a túnica, e começaram a dar esta maravilha da Santíssima Virgem Maria para ajudar os carmelitas. Rapidamente, o escapulário se tornou conhecido como a consagração a Nossa Senhora. E os leigos também começaram a pedir para usarem como devoção e consagração à Virgem Maria. Foi o meio mais eficaz e rápido da ordem se tornar conhecida e acolhida, quer pelos fiéis, quer pela Igreja, que logo a ordem foi aprovada por todos. Os carmelitas tornaram-se conhecidos como irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo e os irmãos do escapulário. Por outro lado, atento à nova realidade, os carmelitas começaram a adaptar-se à cultura europeia, atentos à tradição, à oração tradicional, aceitaram apostolados ativos, assumindo trabalhos paroquiais, a pregação do Evangelho, perceberam que essa é a vontade de Deus a seu respeito, agora no ambiente a congregar retiros, então e adaptaram a realidade mendicante, que parando assim os franciscanos, dominicanos. A capa listrada que eles usavam passou a ser a capa branca, que ainda hoje usam, símbolo do batismo e da alegria da ressurreição, e a fama da ordem se espalhou por toda a Europa, crescendo o número de vocações, despertou-se o espírito de zelo pela vida religiosa e a grande devoção a Nossa Senhora do Carmo. O escapulário, como sinal dessa devoção à Senhora, tomou uma forma mais pequena para se tornar mais utilizável pelos leigos, que também queriam levar uma vida mais unida a Deus, a exemplo de Nossa Senhora. E a ordem carmelita começou a se espalhar pela Itália, além da Inglaterra, pelo Reino Unido, pela Alemanha, pela Espanha e pelas colônias espanholas. E aqui no Brasil, chegou primeiro a Pernambuco, onde houve uma confraria muito grande,
O próprio Dom Nuno, que foi o primeiro rei de Portugal e santo, foi carmelita terciário, foi rei, padre carmelita e santo. São Nuno, não é isso? E Sim. no Brasil é muito interessante que a primeira igreja de Pernambuco, que hoje é Basílica, tem uma imagem que foi mandada construir pela rainha Dona Maria I, pesa 250 quilos, e cuja coroa foi presente da rainha, pesa 3 quilos de ouro, com pedrarias. Hoje a Basílica Nossa. em Pernambuco é consagrada a Nossa Senhora do Carmo. É a grande festa. Tem uma E é festa padroeira também no Amazonas, não tem? No Amazonas tem, tem também, logo depois da tem festa de Parintins. Parintins, sei lá, é época do boi É. bumbá, né? Então, Então, depois dessa toda. festa do Parintins, tem a festa de Nossa Senhora do Carmo, que eles comemoram. Exatamente. A festa começa vários meses antes, em que a imagem Nossa Senhora passa de casa em casa. E toda a América Espanhola tem praticamente consagrada a Virgem del Carmo. Você veja os santos, os grandes santos espanhóis, Santa Teresa de Ávila, a doutora da igreja, São João da Cruz, e você vê Santa Teresinha do Menino Jesus, São Titus Brandsbach, que é aquele grande beato Tito Brandsbach, o milagre para ser canonizado já está nas mãos do Papa Francisco. Você conhece Tito Brandsbach? Não, Ele era não conheço. jornalista, ele é um holandês, começou a estudar no seminário, no seminário franciscano, e o reitor dele disse: você é muito inteligente, você deve ser jesuíta. Interessante, né? E ele não foi jesuíta, mas como o tio dele era carmelita, foi ser carmelita. Era de uma cultura impressionante. Foi ser jornalista, hoje é patrão dos jornalistas, e ele escrevia era artigos para vários jornais. Era homem de uma cultura assim excepcional, foi sociólogo, doutor em filosofia, e ele, na época do regime nazista na Holanda, ele pregou contra a dominação nazista. E o regime da Hitler viu nele um perigo para o nazismo. E ele foi preso e ele falou publicamente: eu sou contra o que estão fazendo, contra a liberdade de imprensa e a dominação dos simples. Na época dele fazia doutorado, dava aula em Roma, foi visto uma vez um homem empurrando uma cadeira, como fala, um carrinho com bananas, montanha acima, ele foi lá empurrar. Naquela época era impossível um doutor, junto com um vendedor de fruta, né? Ele empurrou, colocou as costas dele com os livros em cima da cesta e empurrou lá em cima. Calma, amigo, vamos trabalhar. Coisa assim simples, esse homem. Ele era de uma simplicidade, de uma bondade com os simples. Ele ia trabalhar junto com o operário da obra, ajudava com o seu hábito de carmelita, e ele foi preso. A vida dele é uma coisa impressionante. Tem que ver a vida dele. Frei Tito Brandsbach, São João 23, uma vez dele, e virou à noite. Lendo a vida de Tito Brandsbach. Ele disse: eu não consegui dormir essa noite por causa do seu livro. Falou com o autor do livro. A vida desse Frei Tito não me deixou dormir. É impressionante. E ele morreu no campo de Não concentração da conheço, não. Vou procurar saber. Frei Tito. Frei Tito Tito. Brandsma, holandês. E ele fundou a Holandês. primeira universidade, Nigeb, se não me engano, na Holanda. Primeira universidade católica da Holanda. Era um homem de uma cultura, de uma bondade, de um coração, assim, de uma beleza. Os santos são impressionantes, né? A vida dele te deixa impressionado. Eu não falei nada da vida dele, mas não tem tempo aqui. Outra mulher de uma cultura, uma judia, ateia, de uma família mãe religiosa, que foi estudar filosofia, foi discípula de Edmund Husserl, dava palestra em toda a Europa, não tinha fé, não acreditava em Deus, de família judia. Um dia foi na casa de um casal amigo, a amiga foi viajar com um amigo, com o esposo, foi na casa dela, gostava muito de ler, foi na biblioteca, pegou a casa um livro para ler, Vida de Santa Teresa. Eu tenho até aqui, na minha escrita por ela mesma. Começou a ler o livro. Ficou tão encantada com o livro que virou à noite. Começou a ler, aquela judia sem fé, ateia, de manhã acordou cheia de fé católica romana. E foram na Nossa! igreja,
pediu para ser batizada. Que A mãe bacana. dizia, mas por quê? Eu nunca vi ninguém rezar como você. Por que você não seja judia, não se torna judia? A mãe dizia, nunca vi ninguém rezar como Edith. Tornou-se carmelita. Na época da perseguição nazista, foi transferida para a Holanda, porque começou a perseguição de Hitler. E naquele ano em que foi lida a carta dos bispos holandeses condenando a perseguição nazista da Gestapo, da SS, Hitler mandou prender todos os judeus convertidos. Ela e a irmã dela foram duas, que a mãe também tornou-se carmelita. E foi por isso que Pio XII, que chama condenação contra o nazismo, ele não fez, porque ele viu que qualquer coisa que ele escrevesse ia ser muito pior. Então, Sim, ele não escreveu, porque ele viu que era melhor ajudar os nazistas nos conventos, escondidos, vestidos de padres e freiras, do que fazer uma condenação explícita, né? Então, Edith Stein foi presa e foi levada para o campo de concentração de Auschwitz, onde ela foi morta logo depois. Mas essa mulher, uma conversão dela, é uma coisa impressionante. Lendo também a vida de Santa Teresa, outra carmelita. Então, a ordem, eu me lembro que até João Paulo II, a ordem que mais tinha santos eram os carmelitas. Então, o que é o escapulário que Nossa Senhora entregou com tanto carinho a São Simão Stock? Então, você veja, é o hábito de Maria, é a veste que Maria entrega a São Simão Stock. O que é o escapulário? O escapulário é a veste de Nossa Senhora, que ele entrega a esse grande santo. É sinal de aliança. O escapulário é a nossa consagração a ela. Você usa um poderoso meio de alimentar a fé dos que vivem em estado de graça e de converter os pecadores. Deus não deixa sem recompensa sem nenhum benefício a uma pessoa necessitada, mesmo um simples pedaço de pão dado a um indigente. Imagine, pois, como ele recompensará quem ajuda, quem se veste, quem se reveste dessa veste que Nossa Senhora mesmo deu para que nós revistamos o escapulário. Então, qual é a história do escapulário? Nossa Senhora deu de presente essa veste, né? Que pergunta poderiam fazer sobre o escapulário? Vamos ver. vamos lá, Jorjão. É uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. E o padre Frederico explicou para a gente lá no Monte Carmelo, né? Existe o escapulário, ele deve ser colocado colocado não. O padre ele faz uma imposição do Isso, escapulário através de uma oração, mas você exato. só recebe essa oração, só existe a imposição uma única vez na sua vida, não é isso? A primeira vez que a pessoa usa o escapulário deve ser entregue pelo padre. Na primeira vez. Pois é, se você nunca usou o escapulário, a primeira vez é o padre que deve impor em você o escapulário, chamado impositio scapulari. É o padre que impõe o escapulário. Então você não deve colocar, vou comprar um escapulário e vou usar e ponto final. Não. Você deve. Geralmente a pessoa deve ganhar o escapulário. Alguém deve dar, mas o ideal é que você te dê o escapulário. Mas não, se não for possível, você vai, compra o escapulário, pede para o padre abençoar e o seu escapulário, né? E o padre vai abençoar e não deve ser feito. Né? Então, E o aí tá escapulário é travando um um pouquinho. hábito. Deixa eu só ir para o 4G. Travou um pouquinho, Jorjão, desculpa. Agora eu tô te Sem vendo. problema. Vamos lá. Aí o padre que deve fazer, existe uma oração específica de imposição do escapulário. E mesmo que a pessoa ela deixe de usar aquele escapulário que foi imposto, depois ela for colocar, ela pode colocar qualquer outro que não precisa fazer de novo uma oração de imposição, não é isso? Não. Se você já usou o escapulário, então o escapulário já foi usado, já faz parte da sua vestimenta. Você já usou o escapulário. Na primeira vez, então, o padre deve abençoar, deve fazer a imposição, deve dar a benção e colocar em você. Quando o escapulário se desfaz por algum outro movimento, você deve queimar o escapulário e entregar numa igreja. E assim o sacristão vai, então,
vai desfazer o escapulário. A gente, quando uma imagem quebra, a gente entrega na igreja, não é verdade? E Uma o que vez. se faz, Jorgeão? Muita gente não sabe. O que se faz depois que, digamos, uma imagem quebrou? Eu tenho um Jesus, um Sagrado Coração de Jesus aqui em casa, que ele está assim, os dois bracinhos, mas eu não jogo fora de jeito nenhum. Aqui na igreja nós temos uma pessoa que restaura as imagens. É, esse já quebrou, as crianças deixaram cair, é pequenininha, mas eu não Olha, jogo fora. aqui na igreja, por exemplo, a gente entrega para as clarissas, elas restauram imagens. A gente manda para as Olha, clarissas, sabe? A irmã Terezinha sempre leva as imagens quebradas. Elas aí, restauram, não cair. bom saber, vou levar. Mas então tem uma outra coisa. Em caso de perigo de morte, já ouvi falar também que um leigo pode impor um escapulário para uma pessoa, não pode? Ah, em Pericolo Mortis, sempre a Salus Animarum. Sabe o que é Salus Animarum? Não sei latim, Salvação, Jorjão. Salus Animarum Maxima Legis. A salvação Ah, das almas remove todas as leis. Então, olha, gostei. Salus Animarum. É igual o batismo, As né? Em almas perigo de morte, o leigo pode batizar também. pode batizar. E se você vê um padre que está suspenso de ordem, por exemplo, um padre que não está mais exercendo função, temos um padre que perdeu o ministério, um padre Sim. que foi demitido da ordem sacerdotal, um padre que por algum motivo deixou, que pediu dispensa do ministério, digamos que deixou o ministério porque pediu dispensa para se casar, por exemplo. Ele perdeu o ministério. Mas se está aqui dois padres, um padre com o ministério, o outro que perdeu o ministério, mas se você sente mais a mão daquele sacerdote que perdeu o ministério, você pode confessar com ele e recebe absolvição válida ilicitamente, em perigo ou mortes, em perigo de morte, né? Uhum. Todas as leis. Então, o escapulário, então, deve ser, então, normalmente de pano, pelo menos a primeira vez. Aqueles, É, de- aqueles, é, aqueles outros, tem um plástico, mesmo de plástico, tem um pano sim, dentro, né? tem um paninho dentro. O plástico é só para proteger o paninho, né? É, São Pio X permitiu que se usasse como medalhinha, se não houvesse pano. Deu uma licença que usasse como medalhinha, entende? Se você não tiver, pode dar como medalhinha. Agora, preferivelmente, o primeiro deve ser de pano, como uma veste. Mas o escapulário não é uma coisa mágica. Sim, Eu tenho que procurar viver de um modo tal que minha vida cristã seja coerente. E o escapulário tem um privilégio sabático, ou seja, Nossa Senhora promete que no primeiro sábado após a nossa morte, ela irá nos buscar no purgatório. Se a pessoa viveu de um modo que não foi um modo cristão, no próximo sábado, depois da nossa morte, ela vai nos buscar no purgatório. E eu tenho aqui vários exemplos de graças, de milagres que eu anotei aqui, que Nossa Senhora, ao longo da história da igreja, manifestou com o escapulário. Mas isso é muito importante, o primeiro sábado. Ou seja, aquele que usa o escapulário com devoção, que busca viver uma vida de cristã, que reza o seu rosário, ou pelo menos uma devoção, 3 Ave Maria, pelo menos 3 Ave Marias por dia, mesmo que não reze o rosário, que não reza a ladainha Nossa Senhora, o ofício Nossa Senhora, mas pelo menos reza pelo menos 3 Ave Marias por dia, que tem habitualmente uma devoção mariana, Nossa Senhora promete que, usando o escapulário, Nossa Senhora irá buscar no sábado seguinte, que é o dia de Nossa Senhora. Por que o sábado é o dia dedicado a Nossa Senhora? Porque o domingo, já falei isso aqui uma vez, é o dia por excelência dedicado à Páscoa. Porque é o dia em que Jesus venceu a morte. E já falamos que desde lá do ano 321, os cristãos têm um dia de feriado para que nós celebrarmos a Páscoa anual, que foi o primeiro dia que Jesus venceu a morte. Nós sabemos disso, sim, não é verdade? domingo. Jesus ressuscitou no primeiro dia. Agora, Jesus é o sol. Eliana, um abraço, Eliana. Jesus é o sol que veio iluminar as trevas. Parou aqui. Parou aqui? Não, Jesus tá é o sol tranquilo. que veio iluminar as trevas. Então, só que o sol é antecedido pela aurora. Maria é a aurora. A aurora que anuncia
que a noite já se vai e que chegou às trevas. Por que segunda-feira é o dia das almas? Porque Jesus é o ressuscitado. Ele é a primícia daqueles que venceram a morte. Jesus é o vencedor da morte, é o Cristo, e nós somos os cristãos que também haveremos de ressurgir. Se o domingo é o dia da Páscoa de Cristo, a segunda-feira é o dia que celebramos a Páscoa dos cristãos. Entende? Bonito É isso. interessante. Aqui, a Ilka do Coral está perguntando por que o primeiro, especificamente o primeiro sábado. O sábado depois. Um O sábado sábado depois. depois da No morte. sábado seguinte à morte de quem é, que no sábado seguinte ela virá nos buscar. Nossa Senhora apareceu, uma forma aparição ao Papa João 22. Nossa Senhora prometeu livrar do purgatório no sábado seguinte após a morte todos que portarem devotamente o escapulário. É o chamado privilégio sabatino para aqueles que usaram o escapulário, viveram uma vida digna do próprio Estado, recitavam o ofício imaculado, o terço ou pelo menos 3 Pai Nossos, uma devoção mariana cotidiana. Sim. E há vários milagres daqueles que usaram o escapulário. Tem vários exemplos. Por exemplo, um dia visitando as casas da ordem, por exemplo, tem que vários. Enfim, eu conheço um milagre impressionante. Vou contar uma coisa que conheço. Um amigo Então meu, conta. que é o Marco Santana. O Marco Santana é um grande amigo, devoto de Padre Pio, muito devoto de escapulário, Nossa Senhora, e ele mora aqui em São Conrado. É um amigo pessoal que eu sempre amei a História da Paz. Ele estava um dia num barco pescando aqui no Arpoador. De repente, sobreveio uma onda, uma tempestade, aquelas que vêm de repente. De repente, sim. Ele foi jogado do barco. O amigo dele, eu me lembro que é o parente, o amigo, ficou chamando por ele e ele não conseguiu voltar para o barco. Houve aquelas correntes que ele foi jogado e de repente ele se viu em alto mar. Nossa. Ele conta que foi uma noite terrível. Ele viu uma ave, depois viu um peixe imenso. Estava um tubarão, uma baleia ao lado dele. Ele conta que ele foi quase atropelado por um navio. Sabe que a pessoa pode Isso ser à atropelada por um noite? navio? Isso foi à noite? À noite, no breu da noite escura. Nossa Senhora. Ele conta que houve aquele sinal do navio. Depois ele conseguiu, ver qual era o navio. De fato, o navio estava lá escrito que homem ao mar, e tinha um homem no mar. E quase foi atropelado por um navio. Mas que ser atropelado por um navio. Nossa, isso é destroçado. Evidente, imagina, pelo estado do navio. Então ele conta aquela coisa que ele viveu naquela noite. E ele só se dava conta de ele invocou Nossa Senhora do Carmo, que ele tinha o escapulário. Foi uma noite terrível, peixes imensos, aves, e ele teve a visão clara de Nossa Senhora. E naquela mesma noite, uma religiosa, uma monja do Carmelo de Jacarepaguá, que era uma mãe espiritual para ele, uma religiosa que tinha muita amizade, ele e a esposa Thelma, acordou de noite pensando nele, como se tivesse acordado. E ela foi à capela e ficou em vigília, pensando e rezando pelo Marcos. Ela não sabia de nada. Naquela época não tinha telefone celular, muito menos uma monja tinha telefone. E começou a rezar pelo Marcos. Ele conta cada peripécia, cada situação. Uma vez eu pedi para contar para os nossos jovens, JC, a saga que ele teve naquela noite. Uma noite terrível. Imagina você às 6 horas da tarde, ser jogado no mar, na escuridão, no breu do mar, passar a noite inteira, peixe, tudo você possa imaginar de mais terrível que ele aconteceu. E lá pelas tantas, ele perdeu os sentidos. Naquela noite, imagina, a pessoa não sabe o que aconteceu na vida. O mar naquela escuridão, ele olhava para o céu, a estrela. Lembrou Nossa Senhora, a estrela do mar, Estela Maris, que é o título de Nossa Senhora que vem dos carmelitas, né? Que os cristãos invocavam quando havia aquelas tempestades no mar escuro.
Então, de manhã, ele se dá conta que ele para, ele só acorda quando ele é jogado. Aí ele vê uma praia, mas a onda está levando ele para fora da praia. Aí ele pensa, vale-me, Nossa Senhora do Carmo. E eles mais uma vez, fica desacordado. E quando ele vê, ele vê alguém na praia, indo ao encontro dele, sem força, e essa pessoa o pega no colo, leva para casa, não lhe dá nada quente, porque senão ele teria um choque térmico. A pessoa tem essa sabedoria de Deus, e começa a colocar cobertor nele, mesmo molhado, não lhe dá café quente, nada. E pouco a pouco ele vai se aquecendo, se aquecendo, se aquecendo, até que finalmente ele pode voltar a si. Que loucura, Jorjão. Quando ele acorda, quando ele abre a mão, o escapulário dele, que está no pescoço, está na mão dele. Nossa, que lindo. Ele foi Sabe? salvo por Nossa Senhora, sem Nossa Senhora do dúvida. Carmo. Essa história que ele contou foi a origem de que você não vê um sofista católico, mesmo que não vá à igreja, que não traga no pescoço o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E é muito interessante. Alô? Oi, tô Voltou? te ouvindo. Congelou? Tô te Voltou. ouvindo. Não conge- É muito interessante que não toda vez. É muito interessante que os sofistas vêm sempre pedir. Eu lembro, padre, mesmo para mim, ou vó de sofista, ou mãe de sofista. Eu lembro que a Maria Pia, a Torres Guimarães, a filha, a mãe do doutor Paulo Niemeyer, sempre me pedia para os netos, para benzer o escapulário. E todo tipo de vó e mãe, às vezes o neto tem vergonha, para o meu neto, para o meu filho, benzer o escapulário para os netos, para os filhos, porque desde aquela época, você tem quase, sei lá, 20 e tantos anos, é, O Guido usava. é um costume que os sofistas têm, de usar, o Guidinho usava, né? De usar o Usava. escapulário. Porque desde quando Francisco Marcos, ele começou a falar essa história e se propagou do escapulário de Nossa Senhora. E Nossa Senhora é chamada Estela Maris. Ave Maria Stella Dei Mater Alma, atque sempre virgo, felice porta. Ave Maria Stella Dei Mater Alma, atque sempre virgo, felice porta. A Que estrela do mar, lindo. Ave Rainha do céu, né? A gente canta, né? Na antífona de Nossa Senhora, a gente canta assim: Santa Mãe de Deus, porta do céu sempre aberta, estrela do mar, socorrei o povo e caiu e quer levantar-se. Vós gerastes a maravilha aquele que vos gerou e permaneceste sempre virgem. Recebi a saudação do anjo Gabriel e tende piedade de nós, pecadores. Então, Maria é a Amém. estrela do mar, nas águas do mar da vida, nas procelas, tempestades, quando as águas querem nos afogar, ela está lá nos segurando, nos sustentando, porque ela nos trouxe Jesus. Então, o escapulário é esse sinal da presença de Deus conosco na nossa escápula, que nos protege por trás e pela frente, me envolveis. Me protege nas armadilhas do inimigo que quer nos derrubar. Essa armadura da fé que nos sustenta nas dificuldades, nas lutas da vida, nos embates, nas dificuldades visíveis e invisíveis. É a nossa armadura da fé, em que nós passamos, em que nossa nos protege. Quando, na época do escapulário, quando o São Simão Stock difundiu a devoção do escapulário, havia aqueles soldados que iam lutar e que as balas paravam no escapulário. Eram coisas impressionantes. Então, a devoção do escapulário cresceu enormemente pelos milagres que Nossa Senhora fazia difundir com o uso do escapulário. Então, a devoção foi crescendo pelos sinais que Nossa Senhora foi realizando. E principalmente. Ah, Vai cair a nossa fala, live. filho. A gente volta em um minutinho, só para a gente finalizar e aí você dá a bênção. Tá bom, com prazer. Tá? Que Vou pena. encerrar um minuto, a gente volta aí. Peraí. Tá Porque bom, vai acabar. Peraí. tá bom.